Lago Vostok, Antártida. Embaixo de 3 quilômetros de gelo, encontra-se um corpo d'água de 12.500 quilômetros quadrados. É, de longe, o maior dos quase 400 lagos do continente que estão completamente cobertos pelo gelo. Em 2001, pilotos coletando dados aqui registraram irregularidades incomuns e significativas no campo magnético no canto sudeste do lago. Abrangendo uma área notável de 105 por 75 quilômetros, a área anômala produz uma quantidade surpreendentemente alta de energia magnética. Isso é totalmente inexplicável. E, é claro, isso deu origem a teorias de que talvez haja alguma coisa a mais aqui. Talvez um OVNI, talvez algum tipo de base alienígena, talvez até mesmo resquícios de uma civilização perdida. E agora a Agência de Segurança Nacional praticamente proibiu qualquer pesquisa futura e tornou-se praticamente uma área proibida. Vostok não é o único lugar com acesso limitado. 7 países diferentes reivindicaram territórios na Antártida, mas ela continua sendo um dos locais mais restritos do mundo. Atualmente, existem 68 bases internacionais aqui, e muitas delas exigem autorizações ou permissões especiais para visitar. Elas são ocupadas não só por cientistas, mas também por guarnição militar. Mas por que é tão restrito? Estação McMurdo, Antártida. Localizada na península do sul da ilha de Ross, esta é a maior estação de pesquisa do continente. Ela foi aberta pelo governo norte-americano em 1956 e abriga até 1.200 residentes por vez. Em janeiro de 2015, um engenheiro de voo da Marinha dos Estados Unidos, que serviu no Esquadrão de Desenvolvimento Antártico em McMurdo durante 14 anos, apresentou-se para a repórter investigativa Linda Moulton Howe, contando relatos extraordinários ocorridos enquanto servia na Antártida. Em janeiro de 2015, eu recebi um e-mail de um engenheiro de voo naval aposentado. Ele pediu que eu o chamasse apenas de Brian quando o mencionasse em público. E ele me contou o seguinte: de mais ou menos 1983 até quando ele se aposentou na Marinha em 1997, ele participou de todos os tipos do que eles chamam de missões de expedição do Esquadrão Antártico, que incluíam resgatar pessoas em vários lugares. E em todas essas viagens, nada incrivelmente estranho havia ocorrido. Mas então, de repente, começou a acontecer uma coisa atrás da outra. Durante uma missão do esquadrão nos montes transantárticos, toda a tripulação viu um punhado de objetos pratas voando. Eles eram redondos. E ele disse que os objetos faziam coisas muito estranhas. Eles voavam até um pico em grupo, até outro pico em grupo e até outro pico em grupo. E depois eles sumiam. E isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu repetidas vezes. De acordo com o informante, este foi apenas um dos muitos mistérios estranhos ocorridos no continente que ele testemunhou durante o tempo que serviu lá. Não muito tempo depois, eles receberam uma tarefa. Era uma emergência médica. Eles agora estavam sob pressão, o tempo estava acabando. E então tomaram uma decisão. Eles iriam pela área proibida de voar porque era uma emergência médica. E o que eles viram? Parecia uma enorme entrada para uma caverna no gelo, mas havia uma descida acentuada. Ele disse, eu acho que tinha pelo menos 60 metros de diâmetro, era um enorme buraco no gelo. E nossos instrumentos não estavam funcionando. Estávamos perdendo energia, registramos anomalias magnéticas e concluímos que havia alguma coisa naquele buraco que estava causando esses problemas. Eles fizeram o socorro médico. E depois disso, eles foram repreendidos por homens de terno e gravata, que não eram de McMurdo. Parecia que eles eram de Washington e ele revelou. Eles nos disseram que não podíamos jamais sobrevoar aquele buraco e nunca mais nós discutiríamos aquilo.
o que estava acontecendo. E isso tem alguma coisa a ver com todas essas outras coisas que continuam emergindo e que podem ser alguma coisa arqueológica? Na Antártida? Essa não foi a primeira vez que um buraco grande foi localizado no gelo da Antártida. O famoso explorador polar Admiral Richard Byrd supostamente relatou ter visto uma entrada enorme para o mundo subterrâneo durante sua expedição de 1947 ao Polo Sul. Admiral Byrd fez muitas declarações incomuns, descrevendo supostamente uma abertura grande no Polo Sul, que dava para o interior da Terra. Não tinha gelo e era habitada por vários tipos de alienígenas. E, quando Byrd retornou para os Estados Unidos, ele foi enviado de volta para Washington, onde foi interrogado severamente sobre suas declarações. E supostamente mandaram Byrd parar de falar sobre isso. Então é preciso perguntar, o Polo Sul é algum tipo de área de entrada extraterrena? Algum tipo de portal muito importante que tem que ser controlado pelos militares? O governo dos Estados Unidos está acobertando uma presença extraterrena na Antártida? E se a resposta for afirmativa, poderiam ser os mesmos seres de outro mundo que uma vez ocuparam o continente há milhares de anos? A verdade pode ser revelada quando o gelo da Antártida finalmente desaparecer. A maioria dos geólogos acredita que a Antártida está completamente congelada e inabitada há mais de 12 milhões de anos. Mas em 2012, novas fotografias revelaram formações na paisagem que desafiam essa teoria. Estruturas misteriosas em forma de pirâmides emergem do gelo que está derretendo agora. Recentemente, existe um número grande de relatórios de pirâmides sendo encontradas na Antártida. Existem várias fotografias que mostram que parecem ser pirâmides perfeitas de 4 lados, como um desenho muito parecido com as pirâmides de Gizé no Egito e talvez com outras no mundo todo. Embora os cientistas convencionais tenham explicado que essas fotos são nada mais que formações naturais, analistas de imagens de satélite, como Joseph White, não estão totalmente convencidos. Em março de 2013, ele descobriu o que acredita ser evidência de uma outra pirâmide localizada ao sul da remota cordilheira Shackleton, na Antártida. Eu, a princípio, encontrei a estrutura enquanto observava o Google Earth e estava, na verdade, observando alguns pontos bem estranhos da Antártida. Quando encontrei, por acaso, essa estrutura quadrada bem grande que parece ser algum tipo de prédio, ou talvez até mesmo uma pirâmide. Mas é com certeza muito grande e quadrada. Na verdade, ela está alinhada perfeitamente com as coordenadas da bússola, norte, sul, leste e oeste. E isso indica para mim que é provavelmente uma estrutura inteligente, porque as estruturas fortuitas, como as montanhas, não são alinhadas com a bússola. E um outro modo de sabermos que determinada estrutura não é uma ocorrência natural é procurar, de modo geral, simetrias. Coisas como ângulos retos, triângulos equiláteros e outras formas que você normalmente não encontra na natureza. O que faz com que essa pirâmide tenha mais que o dobro de tamanho do que qualquer outra pirâmide da Terra. Embora possa ser impensável que pirâmides tenham sido erguidas na Antártida, nos últimos anos, os arqueólogos encontraram pirâmides espalhadas no mundo todo que estavam perdidas fazia séculos, porque eram confundidas com formações naturais ou porque estavam escondidas nos lugares mais improváveis. Eles encontraram uma nas planícies do norte do Peru, outra soterrada sob a areia e o cascalho na Indonésia, e pode até existir mais uma em Los Angeles, Califórnia. Por todo o planeta, nós encontramos evidências de estruturas piramidais. Nós deveríamos começar a ponderar a possibilidade de que havia habitação na Antártida. Era uma civilização perdida? E talvez os monumentos mais antigos da nossa própria civilização tenham vindo originalmente da Antártida. Se esta pirâmide gigantesca na Antártida é uma estrutura artificial,
Seria provavelmente a pirâmide mais antiga do nosso planeta. E de fato pode ser a pirâmide mestre, na qual todas as outras pirâmides do planeta Terra foram inspiradas para se assemelharem. Houve extensiva pesquisa realizada nas pirâmides espalhadas no mundo todo, no que diz respeito à sua estrutura e o que é que elas realmente são. E uma das teorias é que as pirâmides são geradoras de energia. E então, se tivermos essas pirâmides estrategicamente localizadas ao redor do mundo, gerando uma carga, é possível criar uma onda estacionária geral ao redor do mundo, que é, em suma, uma transmissão de energia sem fio. Existe a teoria de que as naves antigas, os extraterrestres e quem tinha alta tecnologia podiam usar esse sistema de energia wireless interconectado para navegar pelo planeta. E faz sentido que, se existisse mesmo algum tipo de rede de energia piramidal global como esta, então, sem dúvida, a Antártida também teria pirâmides. De onde veio toda essa ideia de estruturas piramidais? Porque não é algo casual. E essas estruturas existem no mundo todo. Então, qual foi o estímulo para isso? Qual foi a origem? E ainda mais fascinante, teriam elas se originado no continente antártico? É possível que a pirâmide que Joseph White afirma ter descoberto perto da Cordilheira Shackleton e outras formações piramidais recentemente fotografadas na Antártida possam fornecer provas da visita de extraterrestre ao nosso planeta no passado remoto? E se elas são, na verdade, estruturas artificiais, como isso pode ser possível em um lugar que está encoberto pelo gelo há mais de 12 milhões de anos? A Antártida pode não ser um continente congelado há muito tempo, como os cientistas convencionais sugerem. E eles dizem que a prova pode ser encontrada ao examinar um mapa de 500 anos que retrata o continente sem nenhum gelo.